Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Um tema que pedem muito para eu falar aqui nos comentários e que realmente eu demorei para falar é sobre RAS. E obviamente todos vocês aqui sabem o que é RAS? Não, é óbvio que não, né? Não tem obrigação de saber disso. Isso é uma abreviatura que a gente usa para falar assim, ó, hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, o vídeo de hoje é sobre pressão alta, mais fácil, né? Que a gente abrevia assim, ó, PA, né? Quando a gente evolui um prontuário como médico ali, a gente bota assim, paciente apresenta aumento da PA, ou a gente coloca lá, paciente apresenta RAS. São duas formas de falar a mesma doença. Hoje, a gente vai usar o termo hipertensão. Eu gosto muito de usar esse termo, para a gente falar um pouco sobre essa doença que acomete muitas pessoas no mundo. E quando eu falo doença, eu mesmo já me corrijo. Porque falar que a pressão alta ou a hipertensão é uma doença é um pouco estranho. Quando a gente entende e a gente vai fazer esse exercício de entendimento ao longo do vídeo, eu não vou nem terminar aqui, tá? Eu vou voltar a questionar isso com vocês no final do vídeo. Será que a hipertensão é uma doença? Bom, primeira coisa, aqui ó, faltou aquele pontinho de interrogação, né? Será que é uma doença? A primeira coisa aqui é entender que existe uma classificação básica. Existem várias classificações para hipertensão, mas a primeira aqui que eu tenho que usar é se a hipertensão ela é primária ou ela é secundária. Vamos entender isso. Uma vez que eu entendo que hipertensão é o nome técnico para determinar o aumento da pressão dentro do vaso. Ó, aqui é uma artéria, né? Então aqui a gente tem uma artéria e aqui dentro da artéria eu tenho sangue circulando. Sangue. A maior parte do componente do sangue é água, é plasma. E eu tenho também células, que são as células do sangue, que compõem o tecido sanguíneo. Sabiam que sangue é considerado um tecido? Sim. E as principais células do tecido sanguíneo são plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, né? Os glóbulos vermelhos são as hemácias, os glóbulos brancos os leucócitos. E as plaquetas são as células que garantem então que o sangue possa ter uma propriedade de coagulação, né? Por quê? Quando eu me corto, eu tenho que parar de sangrar. E eu só paro de sangrar porque eu tenho plaquetas, ok? E aqui dentro, então, dessa artéria, esse líquido, que a maior parte do sangue é líquido, vai exercer uma pressão na parede da artéria. Na parede. Ó, aqui está, então, a pressão exercida. Assim como uma mangueira. Quando você vai regar o jardim e você abre a torneira, a água vai entrar pela mangueira e ela vai exercer uma pressão, né? Tanto que se eu vier na ponta da mangueira aqui e botar o dedo para tampar aqui, o que acontece? Já deve ter acontecido com um monte de gente, foi regar as plantas, botou o dedo aqui na ponta para poder jogar água mais longe e a mangueira estourou lá na boca da torneira, soltou. Por quê? Porque a pressão aqui dentro ficou muito grande. Entenderam? Bom, então aqui agora a gente tem que começar a esmiuçar um pouquinho mais os fatores que podem aumentar a pressão arterial, até para podermos classificar como primária ou secundária, tá? Assim, ó, basicamente eu vou falar que a hipertensão é secundária quando ela é secundária a alguma coisa. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo muito comum que pode causar um tipo de hipertensão que a gente vai chamar de secundária. Vamos desenhar aqui, ó, por exemplo, a artéria aorta. A artéria aorta está descendo aqui e aí vai existir aqui, então, um desvio que vai chamar artéria renal e essa artéria renal
ela vai vir para o rim. Por isso que ela chama renal. Isso era para ser um rim, tá? Bom, aqui nessa artéria renal, eu posso ter uma coisa chamada de estenose de artéria renal. O que é estenose? É um estreitamento de artéria renal. Então aqui, ó, olha como ficou. Se você está vendo no celular, talvez não consiga ver, mas na televisão, vai estar maior a imagem, ó, ficou estreitado. E esse estreitamento, ele aumenta a pressão arterial. Por quê? Porque a gente desenhou aqui a mangueira e a gente entendeu que a pressão arterial ela é a pressão exercida para fora, né, na parede da artéria. Aqui, imagina, tá chegando sangue aqui numa pressão, aqui numa pressão, agora ele encontrou uma pressão muito maior. Isso pode aumentar a pressão e a gente chamaria isso de uma hipertensão secundária, porque existe uma causa anatômica ali que está causando esse aumento de pressão. Aqui, obviamente, a gente faria uma correção, né? A gente colocaria aqui um alargador, né? Como se fosse um stent que ele coloca no coração, a gente colocaria um parecido aqui para melhorar o fluxo sanguíneo. Isso é uma hipertensão secundária. A hipertensão primária, ela é considerada uma hipertensão sem causa. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sem causa, ela é aquele tipo de hipertensão que o médico avalia todo o resto, ele fala, olha, não tem problemas anatômicos, não tem problema renal, e o rim participa muito da questão da hipertensão, e aí ele fala assim, então é uma hipertensão primária, sem causa. Mas dentro desse sem causa, podem ter causas que hoje são muito, vamos dizer assim, mal avaliadas, né? Muito pouco valorizadas. Essa é a palavra, pouco valorizada, que é a causa que hoje acomete a maior parte da população. E eu colocaria aqui inflamação. Inflamação. Aqui está a maior causa de hipertensão do mundo. Então vamos colocar aqui, pontuar no quadro, as principais causas de hipertensão. Vamos lá, vamos botar aqui, ó, vamos listar e vamos botar obesidade, e a gente vai falar sobre isso. Genética, genética não é a mais importante, não é a mais comum, tá? Mas existe causa genética, sim, e eu vou dizer uma coisa, a genética para hipertensão, ela é muito severa, tá? A ponto de que a epigenética, algumas vezes, pode não ser o suficiente para evitar que o paciente desenvolva hipertensão. Eu estou lembrando de um caso, talvez tenha algum outro que eu não lembro. Eu tenho um paciente que mesmo mantendo o peso controlado, se exercitando, fazendo uso de magnésio, tudo certinho, ele tem hipertensão por origem genética e ele tem que ser medicado para isso. Obviamente não é o mais comum, tá? O pior é quando tem a causa genética e o paciente tem a epigenética também, que são os maus hábitos, tá? Aqui entra o diabetes mellitus, né? / resistência insulínica, fatores renais que a gente vai entender e também um pouquinho sobre o sal. Vamos falar sobre esses aspectos que são os mais importantes para a nossa aulinha de hoje. A obesidade aqui, ela entra por mais de um fator, tá? Por quê? Olha só, quando eu tenho aqui um paciente, vamos desenhar aqui um corpinho, vamos imaginar aqui um cidadão normal, pesando lá os seus 70 quilos que ele deveria ter. Claro, né? Isso não depende da idade, depende da altura, né? Mas ó, aqui está um cidadão normal. Lembra que eu não sei desenhar, tá? Aqui dentro existem vasos sanguíneos, artérias, veias que estão circulando aqui. Quando esse indivíduo ele começa a depositar gordura no corpo, existe já começa um fator mecânico aqui, né? Porque já tem uma compressão, o corpo começa a ter excesso de gordura, aquela gordura comprime para dentro e começa então a comprimir os vasos sanguíneos. Então a própria obesidade, por fator mecânico por si só, ela já gera
essa compressão dos vasos, aumentando a pressão arterial. A pressão arterial, ela é sempre medida em milímetros de mercúrio, tá? Milímetros de mercúrio, né? Quando você vai no médico, ele vai falar lá, ó, a pressão arterial, ela está 120 por 80. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, que você tem a pressão sistólica em 120 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica em 120 milímetros de mercúrio. Diastólica, né? Que é a maior pressão, a menor pressão. Depois a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá? Mas é sempre medida em milímetros de mercúrio. Por quê? Porque é a pressão exercida ali dentro. Só que a obesidade, além desse fator anatômico e compressivo, também traz algo que a gente já falou aqui várias vezes, que é o fator inflamatório, a inflamação. Por isso que eu falo para vocês que eu não sou gordofóbico, eu não acho que a obesidade é ruim para a humanidade por questões associadas à estética e que as pessoas deveriam seguir um padrão de beleza ditado pela sociedade. Não tem nada a ver com isso. Acontece que é impossível um obeso não ser inflamado, porque o que ele aumentou no corpo dele foi depósito de gordura e gordura produz inflamação. Tem aqui, ó, um vídeo falando sobre inflamação. E tem um videozinho também falando sobre gordura visceral. Esses dois aqui vão acabar ajudando a complementar um pouco desse nosso vídeo de hoje. E a obesidade aqui também, ela já vai trazer uma resistência insulínica. E o paciente com resistência insulínica, ele tem aumento da glicose. Então agora já vamos entender aqui também mais um motivo pelo qual o paciente pode então aumentar a pressão. Olha só. Aqui está o vaso sanguíneo e esse vaso sanguíneo ele é formado por células que compõem a parede arterial. E essas células elas se refazem diariamente, todo o tempo ela está se refazendo. E para formar célula aqui, para refazer, existe uma necessidade de lisina. Lisina é um aminoácido utilizado para refazer tecido de parede arterial. Porém, quando a glicose aumenta, a glicose começa a se ligar, e a gente chama isso de glicação. A glicose ela glica em várias estruturas. A glicose começa a glicar na hemoglobina, e a gente pode pedir esse exame, chama hemoglobina glicada, né? Quando ele está maior do que 5 é ruim, é sinal que está glicando. A glicose pode glicar e se ligar no HDL. Desculpa, no HDL não. Ela se liga na travou aqui. Apolipoproteína A, que é a formadora do HDL. Então, se a glicose gruda na apolipoproteína A, não tem como ela formar HDL, que é o colesterol bom, né? HDL é o colesterol bom. Então, por isso que a gente encontra também no diabetes, na resistência insulínica, o colesterol bom baixo. Só que a glicose também pode ligar na lisina. E quando ela liga na lisina, ela inutiliza a lisina e a lisina então começa a não estar presente na concentração adequada para formar parede arterial. E essa parede arterial então tem a sua renovação comprometida. E esse aumento de glicose que vai gerar a glicação, que está totalmente associado à síndrome metabólica, que também já tem vídeo aqui, ele vai gerar esse processo inflamatório silencioso, que é muito comum no obeso, e processo inflamatório vai ativar o quê? Vai ativar as células de defesa, que são chamadas de linfócitos. Aqui, especificamente, a gente vai falar de dois tipos de linfócito, o TCD8 e o TCD4. Tá? Dois tipos de linfócitos que vão ter ações diferentes. E o engraçado é o seguinte, ó, o TCD8, ele promove uma inflamação controlada, uma inflamação proposital do corpo. Por quê? É uma inflamação que tem como objetivo remodelar
remodelar o vaso sanguíneo, né? Então, quando o paciente ele precisa, por algum motivo de estresse, ele precisa remodelar aqui, ele vai aumentar uma via do TCD8, né? Ou LTCD8, né? Linfócitos TCD8, que faz essa remodelação. Isso é natural, isso é fisiológico, isso é necessário. Por isso que esses linfócitos existem. Porém, quando essa inflamação ela é perpetuada, ela é crônica, ela é contínua, vai acontecer o quê? Essa remodelação vai gerar uma fibrose. E o que é fibrose? Fibrose é mais ou menos aquele tipo, quando você tem uma cicatriz no corpo, né? Fica aquela fibrose, aquele tecido que não é elástico, ele perde a elasticidade. Essa é uma das características da fibrose, pouca elasticidade. E existe uma palavrinha chamada de complacência. Complacência, vamos entender o que é isso. É a capacidade de adaptação que o vaso tem. Eu até vou pegar aqui, ó, gente, peraí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui uma folha e eu vou mostrar para vocês o que é complacência, ó. Imagina que isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Vamos botar aqui, ó. Esse vaso, ele tem que ter a capacidade de fechar, ó, fechamos o vaso, ou abrir, ó, olha aqui, ó, fecha e abre. Isso é a complacência do vaso. E quem determina a complacência do vaso é a capacidade elástica que ele tem. Quanto mais fibrosado ele tiver, e essa fibrose vai vir por ativação de linfócitos que vão se perpetuar porque o paciente é inflamado. E por que ele é inflamado? Porque ele tem uma resistência insulínica. E por que ele tem resistência insulínica? Porque ele tem, apaguei aqui, né? Porque ele tem obesidade, porque ele tem aumento de circunferência abdominal. Então tudo isso que vai numa cascata leva a uma dificuldade do vaso se expandir, ele fica rígido e isso vai aumentar então, né, a pressão do vaso para dentro e isso vai aumentar a pressão arterial. Já as células LTCD4, os linfócitos TCD4, eles vão expressar duas citocinas inflamatórias. Uma delas é a interleucina 6 e a outra é o TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, que são duas citocinas que expressam a inflamação, fazendo com que ela se torne crônica. Então esse paciente que está inflamado, agora ele vai ficar com essa inflamação crônica e ele pode nem estar sentindo nada. Geralmente ele sente, geralmente é um paciente que está falando assim, minha energia vital já está mais baixa, sou mais cansado, pode ter algum sintoma. Ou não, ou ele pode estar inflamadinho de forma silenciosa e isso aqui vai fazendo com que haja então um aumento da pressão arterial também por uma via inflamatória que gera um looping contínuo, não termina nunca mais. É óbvio que quando eu falo em processo inflamatório, não poderia escapar aqui o intestino. É óbvio que não, né? A gente fala dele em todos os vídeos. Olha só, aqui eu tenho meu intestino, aqui eu tenho as células que formam a membrana protetora e seletiva do meu intestino, né? São chamados de enterócitos, forram todo o intestino. E quando eu tenho aqui uma disfunção, né? Quando eu consumo alimentos como trigo, lácteos, amendoim, alimentos de alto peso molecular, eu vou ter aqui então a abertura dos grampinhos, né? Esses grampinhos aqui, ó, eles vão se abrir e aí eu tenho então esse espaço que foi criado agora entre as células, favorecendo que entre tudo para dentro do corpo. O corpo humano perdeu agora o porteiro, então começa a entrar muito antígeno, muita toxina. Isso tudo vai ativar uma via inflamatória chamada via, aqui vai ativar a via do Toll-like receptor 2, não é o Toll-like receptor 4 que a gente está acostumado a ver quando estuda intestino. Aqui é o Toll-like receptor 2. É uma via inflamatória que vai também perpetuar isso daqui. Por quê? Porque ela vai começar a apresentar os antígenos para o corpo.
Porque aqui existem as APCs, células apresentadoras de antígeno, que vão pegar esses antígenos que entraram no corpo pelo intestino todo esburacado, que a gente causou com a própria alimentação, e vão levar esses antígenos, as APCs, vão levar os antígenos para apresentar para quem? Para mais linfócitos. Só que agora, linfócitos gama-delta. Outros linfócitos que entraram na jogada aqui, outros linfócitos. Linfócitos gama-delta. Então, entrou pelo meu intestino, entrou toxina, antígeno, as APCs aqui, células apresentadoras de antígeno, vão levar até os linfócitos gama-delta e os linfócitos gama-delta também vão aumentar a via de inflamação por interleucina 6 e por fator de necrose tumoral alfa. Essa via aqui, que agora então está sendo ativada por tudo que é lado, ela vai fazer uma coisa dentro do vaso. Vamos desenhar o vaso aqui de novo. Aqui dentro do vaso, eu preciso produzir óxido nítrico para garantir a pressão arterial equilibrada. E quando eu tenho excesso de TNF-alfa, interleucina 6, eu diminuo a produção de óxido nítrico. E a diminuição do óxido nítrico dentro do vaso implica em aumento de uma proteína de fase aguda da inflamação chamada proteína C reativa ultrassensível. Existem dois tipos de proteína C. A proteína C reativa quantitativa, que não é a que mensura isso daqui, e a proteína C reativa qualitativa, ou chamada ultrassensível, PCR-U. Tá? São dois exames bem diferentes, PCR e PCR-U. O PCR-U eu mostro para vocês aqui em diversos casos clínicos que eu apresento no meu Instagram. Daí eu uso o meu Instagram. Aqui no YouTube eu nunca trouxe caso clínico. Até num futuro a gente pode começar a mostrar isso aqui. Mas o meu Instagram, se você acessar lá, bota aí, Fernando, para nós no meu Instagram. Se você acessar aqui nos destaques, tá vendo os destaques? Tem um monte de caso clínico aqui que eu mostro. E aí eu mostro como aumenta a PCR-U. E a PCR-U hoje é considerada uma das proteínas mais importantes para determinar risco de infarto, de aterosclerose, de trombose, tudo isso, entendeu? Então aqui por que ela aumenta? Ela aumenta por uma queda, uma inibição do óxido nítrico por um processo inflamatório que está ocorrendo no interior do vaso, no epitélio do vaso. Olha como as coisas começam a ficar bonitas, fáceis de entender, quando a gente desenha vai complementando tudo, né? E agora que a gente já entendeu todo esse processo inflamatório, agora a gente pode ir para o rim, tá? Por quê? Olha só, essa inflamação toda acontecendo no corpo, ela obviamente é sistêmica, ela é geral, ela é no corpo. E o rim, ele faz parte do corpo, ele está sofrendo com essa inflamação. O rim é um órgão que tem uma capacidade muito grande de gerenciar a pressão arterial, porque nele existe um sistema que a gente chama assim, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá, não ficou bonito, não consegui botar tudo numa linha só. Renina, angiotensina, aldosterona. A renina que ativa a angiotensina que ativa a aldosterona. A aldosterona, ela é vasoconstritora, né? Então aqui está o vaso. Quando eu tenho aumento da aldosterona, ela diminui o vaso. Quando eu relaxo a aldosterona, ela relaxa o vaso. Esse é um sistema muito complexo e muito importante e determinante para controle de pressão arterial. Só que esse rim aqui, nesse processo inflamatório, ele começa a modificar a perfeição desse sistema que teria que funcionar normalmente e perfeitamente. E ele vai começar a trabalhar mais ou menos como se fosse... O rim vai entender essa inflamação e vai funcionar nessa inflamação como se fosse uma maratona, uma corrida, uma atividade física intensa. O cara que fez lá uma atividade de 21 quilômetros, ele fez uma meia maratona, ele correu,
O que acontece quando essa pessoa corre? O corpo ele tem que cuidar para não desidratar, né? Então o que ele vai fazer? Pensa comigo, qual é aqui o oligoelemento que tem capacidade osmolar? O que é capacidade osmolar? É capacidade de levar água junto. O oligoelemento mais importante, o mineral aqui mais importante no corpo, chama-se sódio, que a gente abrevia assim, ó, sódio. Aonde o sódio vai, ele carrega a água junto. Depois do sódio é a glicose, tá? Só para saber aqui, fins de informação. Glicose também tem essa capacidade de levar. É como se fosse um ímã. O sódio é um ímã da água. Onde ele vai, ele carrega a água junto. Por isso que o sódio é tão falado no tratamento da hipertensão, né? Fala assim, não pode comer sódio, tem que tirar o sal, tem que tirar o sal da alimentação. É o que todo mundo fala, todo nutricionista fala. Tudo bem, tem que ter esse controle do sal, mas controlar o sal do hipertenso e só controlar o sal é um pouco de ingenuidade, porque o sal só vai ter problema no paciente inflamado, que foi o que levou à hipertensão. Então a gente tem que cuidar da inflamação desse paciente, tá bem? Porque como eu disse, essa inflamação, ela altera esse sistema aqui, ela aumenta a angiotensina. Ela aumenta a angiotensina para quê? Porque, como eu falei, é como se fosse um corredor, um atleta. Esse atleta não pode desidratar. Então a angiotensina ela vai elevar para diminuir a urina. Ela segura mais sódio e, portanto, a urina não vai embora. E deixa o paciente com mais água do que ele precisava, entendeu? Então tá, tudo bem, eu tenho todo esse polisculhambamento crônico, o paciente inflamado, e a única coisa que eu vou fazer é olhar para o salzinho dele, tirar o sal da dieta. O sal está aqui como a ponta do iceberg, né? Óbvio, se eu modular o sal, diminuir o sal, eu vou até melhorar um pouquinho aqui. Mas o que eu tenho que fazer com esse paciente é mudar completamente esse cenário de inflamação que ele se encontra. E eu vou ser bem sincero com vocês aqui, tá? Uma aula de hipertensão é uma aula... Por que eu demorei para fazer uma aulinha de hipertensão? Porque eu precisaria, no mínimo, de 6 horas para explicar para vocês tudo que envolve os mecanismos da hipertensão, o que é pressão oncótica, pressão osmolar. É uma coisa que envolve até física aqui, tá? E ficaria muito chato mesmo. Então, por isso que eu sempre fui empurrando com a barriga. E para escolher fazer uma aula sobre hipertensão, eu também poderia falar de diversos fatores, muitos outros fatores. Só que eu escolhi, então, para não ficar pesado, para não ficar chato, eu escolhi para trazer para vocês aqui a maior causa de hipertensão. O que é que acomete a maior parte dos indivíduos com a pressão alta? Então, agora, conhecendo isso aqui, conhecendo todo esse mecanismo inflamatório, a gente já sabe qual é a primeira coisa que tem que fazer. E começa a ficar feio, né? Porque fica redundante, fica chato o que eu falo aqui, porque o que tem que fazer é sempre a mesma coisa. É desinflamar o corpo, é eliminar a gordura visceral que existe nesse corpo, é melhorar o intestino desse indivíduo, fazer com que corrija toda essa parte metabólica intestinal que a gente chama de disbiose, tratar a disbiose. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso, obviamente, não com remédio, não tem remédio. Aliás, o remédio, ele já diz, né? Ele remedia. Então, se eu tenho um paciente com a pressão alta, eu dou um remédio para ele, eu dou uma losartana, um captopril, enalapril, propranolol, eu estou tratando, eu estou curando? Óbvio que não estou curando, porque senão chamaria curédio, de curar. E não é curédio, é remédio, de remediar. É de ficar mascarando isso, o paciente fica achando que ele está tratado, mas ele não está tratado, né? Ele não curou, porque se ele está curado, ele pode parar de tomar. E se ele parar de tomar, a pressão volta a subir. E quais são os problemas de uma pressão subir? Nossa, vários, né? Pode ter doenças hemorrágicas no cérebro, né? Um acidente vascular cerebral hemorrágico. Se tiver, por acaso, um aneurisma de aorta, um aneurisma de alguma artéria cerebral que o paciente nem sabe que tem, porque nunca fez exame, isso pode romper, isso vai causar uma hemorragia, né? Então, assim, são diversas as patologias que o paciente com aumento da pressão arterial pode ter. Aliás, eu vou fazer um vídeo complementar sobre isso para vocês, tá? Falando um pouco mais sobre os perigos, o que pode acontecer quando você não cuida da tua pressão. Porém, hoje,
O vídeo foi muito além, né? Não é você descobrir os perigos, e sim saber o que fazer para não ter esses perigos, para não correr risco de vida, porque a pressão arterial aumentada pode sim colocar a tua vida em risco. Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. A partir de agora, se você é hipertenso ou conhece alguém que é hipertenso, uma hipertensão primária, né, não a secundária, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o beabá. Ir para uma esteira todo dia, caminhar todo santo dia, 60 minutos, caminhar. Ah, Samuel, mas eu sou hipertenso e eu sou sedentário. Eu tenho medo de começar a caminhar já que eu sou hipertenso. Não, você não tem que ter medo. De caminhar, não. Você tem que ter medo de sair correndo, de fazer uma atividade física intensa. Você não tem nem preparo físico para isso. Não existe contraindicação para caminhar, tá, gente? Você subir numa esteira ou ir para a rua, numa praça, num parque, com bastante verde, melhor ainda, caminhar. Caminhar nunca matou ninguém, tá? Isso eu afirmo para você. E segundo, você precisa de um nutricionista, mas não um nutricionista que prescreva para você um monte de produto diet, light, um nutricionista que saiba trabalhar com comida de verdade, com comida natural, prescrever para você aquela comida que você compra na feira. Nada de desembalar, descascar a comida. É isso que você precisa para tratar a hipertensão arterial. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um likezinho, compartilha com os amigos, principalmente com os amigos barrigudinhos. E vai ser fácil, hein? Porque eles estão tomando conta do mundo. Estão sendo a maioria hoje, tá? Se você ainda não está inscrito na minha lista VIP, se inscreva. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar e fazer parte de um grupo de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui no meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.